está aqui para responder, para conversar com a gente, é o endocrinologista Dr. Bruno Halper e também o nutrólogo Dr. Eduardo Hauen. Você tem dúvidas? Manda para cá. Liga 4002-2884 ou escreve e usa a hashtag você no bem-estar. Interessante, né, doutor Bruno? Porque é meio que o resumo daquele ditado popular: tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Faz sentido. Todo sentido. Tem vários estudos, como foi mostrado na matéria, que mostram que comer de dia é mais saudável para nossa, como um todo, para a saúde. À noite, quando a gente come muita comida, a gordura, o açúcar ficam circulando no corpo, porque eles não acham o lugar certo que eles devem ir. E aí acabam aqui na gordura visceral que a gente viu também na reportagem, A gordura visceral que, como foi dito, diminui a expectativa de vida das pessoas. Então, essa gordura se acumula dentro da barriga, vai para o fígado, vai para o pâncreas, gera diabetes, vai para o coração, gera risco de infarto e assim por diante. Agora, vamos ver aqui, então, por exemplo, a gente tem um prato igual, de dia e de noite. Aqui, um prato bacana. O que acontece aqui, vamos supor que a gente esteja com um nível de fome, comendo esse prato de dia, a nossa saciedade chega antes do que de noite? Exatamente. Você comendo durante o dia, é o horário que o corpo está preparado para comer. Então ele sabe, bom, comeu o suficiente, tá bom, satisfeito, não preciso continuar comendo. À noite, como vamos dizer que o nosso corpo, a gente é um animal diurno, né? O ser humano foi feito para comer e fazer atividades durante o dia e descansar à noite. Então, quando a gente come à noite, a gente está, digamos, mudando o nosso relógio. E o corpo não sabe como lidar com isso. Fica meio bagunçadinho. Exatamente, a fome continua. E hoje em dia é super comum isso, né? As pessoas querem cuidar da alimentação, fazer dieta, então durante o dia comem pouquinho, aí chega à noite, uma fome terrível, acaba comendo muito mais do que comeria se tivesse feito uma alimentação mais adequada durante o dia. Muito comum, esse é um perfil que eu vejo todo dia. Muito comum mesmo. Dr. Hauen, nessa hora, o que a gente deve, se a gente chegar com muita fome à noite, o que a gente deve evitar? Nesse momento que a gente tem mais fome à noite, então já que você vai comer, tem que fazer uma escolha correta. São alimentos que aumentam menos, como mostrou no vídeo, que aumentou a glicemia e persistiu por mais tempo, a gente fazer uma escolha por carboidratos complexos, proteína. Por exemplo, à noite você usar as frutas, saladas, legumes, usar carboidratos também, só que fazer uma escolha por carboidratos complexos, que o pão integral, o arroz integral, a batata doce e feijão, lentilha. Então, todos os alimentos que não faz esse aumento hormonal noturno. Então, sempre a gente tem que fazer essa escolha. Por exemplo, evitar sempre os carboidratos simples. Por exemplo, o pão normal, o chocolate, farinhas, açúcar. E é justamente a hora que dá vontade de comer tudo isso. E é a hora que você quer comer essas coisas. Então a gente tem que fazer o quê? Pensar durante o dia inteiro, já fazer uma alimentação mais adequada para chegar nesse horário noturno, a gente comer menos e comer coisas que evite esse aumento hormonal. Primeira coisa a ser esclarecida é que ainda não existe pílula mágica, não existe pílula da bariátrica, mas em estudo, isso poderia significar algo interessante, né, doutor Bruno? Porque a gente vai ver aqui que os hormônios, de fato, têm muita importância depois que a cirurgia bariátrica é feita, né? Muda a produção, né? Vamos dar uma olhada. Sim, muita gente vê a cirurgia que você opera o estômago, então você tem a mesma fome que você tinha, você só não consegue comer. Mas não é isso que acontece, porque muda um monte de coisa. Quando você tem o intestino passa a vir para cá, essa região do intestino começa a produzir estes hormônios, GLP-1 e PYY. Esses são hormônios que tiram o apetite, aumentam a saciedade. Então você come um pouquinho e fica satisfeito. Né? Então é como se você estivesse operando a cabeça também, porque muda a sua fome. Não é uma questão simplesmente tenho pouco estômago, então eu quero comer, não consigo. Se fosse isso, a qualidade de vida de quem faz cirurgia seria horrorosa. Péssima. E a gente vê na prática que melhora. E uma outra coisa que acontece é um hormônio que é produzido no estômago e que dá fome, diminui muito depois da cirurgia, então mais uma razão para a fome cair. Então essa mudança destes hormônios, são apenas alguns, aqui é uma sopa de letrinhas, né? Mas só para a gente entender que realmente muita coisa acontece na cirurgia, esses hormônios vão para o cérebro
E o nosso hipotálamo, que é uma região pequenininha do cérebro que controla a nossa fome, recebe a informação e fala, chega de comer. E é por isso que a cirurgia bariátrica é tão efetiva em reduzir peso no médio e longo prazo, né? Lógico, tem algumas pessoas que não vão tão bem com a cirurgia, mas na média se perde e se consegue manter muito peso. Se a gente conseguir, e já existem estudos para daqui a alguns anos, medicações que façam esse mesmo papel, pode ser que realmente a gente diminua o número de cirurgia no futuro. Ou seja, na verdade, a cirurgia não é só algo que restringe o tamanho, algo físico, ele também muda a absorção da comida, né? Muda a absorção, muda a percepção da comida e, digo mais, muda o gosto. As pessoas passam muitas vezes a gostar de alimentos mais saudáveis que elas não gostavam antes da cirurgia, né? A gente pensa em, muitas vezes, o gordinho, ele gosta de comer muita caloria. É muito mais complexo do que isso, né? Obesidade é uma doença que tem um aspecto genético, tem um aspecto ambiental, não é uma questão de força de vontade, é muito difícil emagrecer e a cirurgia oferece uma possibilidade de mudar os hormônios do corpo e mudar como essa informação chega no cérebro de tal maneira que facilita e melhora a qualidade de vida de muita gente. Tem dúvida do nosso auditório virtual? Ale, quer saber? É melhor fazer uma dieta com mais proteínas? Ale, vamos falar sobre as proteínas então? Porque a gente estava falando da mudança no mecanismo da fome. Sem hormônio, as proteínas podem ajudar a gente a ter menos fome ao longo do dia, não é isso, Dr. Howen? Exatamente. Uma estratégia, antes de pensar em remédio e antes de pensar em uma cirurgia, nós podemos fazer o quê? Uma alimentação... Com os alimentos, a gente tem uma maior saciedade. Por exemplo, quais são os alimentos que dão uma saciedade maior para nós? Sempre a proteína, em primeiro lugar, ela dá uma saciedade maior, depois as gorduras, depois os carboidratos complexos com as fibras e depois os carboidratos simples. Por isso que a gente fala evitar o açúcar, evitar a farinha, porque em pouco tempo você está com fome novamente. Então, uma estratégia não medicamentosa seria você dividir ao dia várias porções de proteína. Por exemplo, você usar num café da manhã um ovo junto com uma tapioca, qualquer forma que você use uma proteína no café da manhã. Depois, nos lanchinhos intermediários, você usar também alimentos que têm proteína como um iogurte. Daí, durante o seu almoço, você usar os alimentos, a proteína vegetal e a proteína animal. Por exemplo, o escondidinho aqui com carne moída é um exemplo de um carboidrato complexo junto com uma carne. E depois, nos lanchinhos da tarde, você usar iogurte. Hoje existem iogurtes proteicos, que então tem mais proteína do que o iogurte comum que a gente usava antigamente, que dá mais tempo de saciedade. O único cuidado que a gente tem que ter é assim, colocar proteína emagrece? A pergunta que foi feita. Não, o que acontece é, se você come um X de alimentos e colocar mais proteína, você está comendo mais, vai engordar. Agora, se nesse X de alimentos você colocar mais proteína neles, você acaba comendo um X menor. Então, comer a proteína fracionada ao longo do dia, você acaba comendo menos no total do dia e ajuda, talvez, uma estratégia não medicamentosa para o emagrecimento. Para não ter tanta fome ao longo do dia. E ainda, a gente tem aqui uma janela de oportunidade no nosso músculo. Então, a gente tem aqui uma peça de músculo, acho que é uma panturrilha isso. E aí, quando você coloca a proteína, o que você está fazendo aqui? Quando o músculo se alimenta de proteína, né? Tem alguns momentos no dia que o uso da proteína ele é melhor absorvido. Por exemplo, 1 hora antes do exercício até 2 horas depois... Quando você coloca um alimento, uma proteína na sua refeição, o organismo consegue aproveitar de uma melhor forma para uma construção muscular. E os últimos trabalhos, desde 2017, tem saído vários trabalhos nesse mesmo aspecto, que você usar a proteína na hora de dormir é uma janela de oportunidade também no ganho de massa muscular. Então, pessoas que fazem uma atividade física ou idosos que vai perdendo músculo ao longo do tempo, a proteína antes de dormir é uma estratégia muito boa, que não aumenta aqueles hormônios que nós falamos, ou aumenta menos na hora de dormir em relação a comer carboidratos. Então, a proteína na hora de dormir é uma grande ferramenta para a gente ganhar músculo, melhorar a massa óssea e também se ajudar na fome. Dica do bem-estar, então, não aumente a quantidade do lanche, mas fracione a proteína ao longo do dia para você ter menos fome. E um horário bom também é ingerir proteína à noite para ganhar mais massa muscular. Isso vai melhorar o seu gasto energético ao longo do dia. Bem-vindo de volta
volta. Agora é hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo. G1 em 1 minuto. Olá, pessoal. Mais de 3.400 pessoas foram assassinadas no Brasil em agosto deste ano. O número é do Monitor da Violência, um índice criado pelo G1 que acompanha os dados de vítimas de crimes violentos mês a mês no país. Nos 8 primeiros meses do ano foram mais de 34 mil vítimas, sendo que 4 estados, Amazonas, Maranhão, Paraná e Tocantins, não divulgaram as estatísticas sobre as mortes violentas. E olha só que susto em Acari, zona norte do Rio de Janeiro. Uma bala perdida atingiu a janela da UTI neonatal de um hospital. O tiro estilhaçou o vidro, mas por sorte ninguém se machucou e a polícia agora investiga de onde partiu esse disparo. E para terminar, Enem 2018 acabou de ser divulgado o cartão de confirmação, ou seja, os candidatos já podem consultar o local de prova. No G1 a gente tem a cobertura completa, incluindo a lista com o horário do fechamento dos portões, que lembrando que é diferente em várias partes do país e que o horário de verão começa no primeiro dia de prova do Enem, dia 4 de novembro, então tem que ficar ligado. Mária. Muito ligado, né, Cauê? Obrigada pelas informações. Bom trabalho, boa semana. A gente se vê de novo amanhã. Para vocês também. Tchau, tchau. Até lá. Que interessante, né? Genética não é tudo. Genética não é tudo. A pesquisadora foi muito bem. Ninguém é gordinho porque quer. Existem milhões de fatores. E as bactérias são um desses fatores. Então, se estuda muito que, dependendo do tipo de bactéria que você tem no intestino, aquela bactéria pode, por exemplo, usar mais a energia que você come e fazer você ganhar mais peso. E se você tiver outro tipo de bactéria, ela vai fazer com que você não engorde tanto, né? O que a gente ainda não sabe, infelizmente, é como mexer nessas bactérias para quem estiver acima do peso conseguir emagrecer, né? Isso ainda também está sob estudos. Mas um jeito de você ter boas bactérias no seu intestino é comendo muita verdura, muita fruta, legumes, alimentos saudáveis, melhoram a qualidade das bactérias e essas bactérias lá no seu intestino vão fazer sua saúde melhorar. Mais fibras, como a gente viu também na reportagem, né, doutor Eduardo? A gente consegue fazer essa seleção de bactérias com fibras. Então, como o doutor Bruno falou, se você colocar carboidratos complexos, você colocar fibras, frutas e verduras, você acaba aumentando o número de espécies de bactérias. E tem 2 tipos que a gente fala, que é a do mal e a do bem. A gente acaba selecionando mais as bactérias do bem, que ajudam, né, na perda de peso. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai ver aula de yoga para aceitar o próprio corpo. Bem na fita. As pessoas encararem muito o esporte, isso me incomoda bastante. Sempre nesse viés do é alguma coisa para emagrecer. Enquanto a gente encara isso, a gente não encarou ainda que o esporte é uma coisa para a vida toda, para que você continue vivendo bem. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente sabe que qualquer forma de preconceito é abominável, terrível. Agora imagina o preconceito com o próprio corpo. Hora de Nilessa Tait, bem na fita de hoje, vai mostrar a yoga para aceitação de si mesmo. Eu dei um giro aqui no meu trabalho mesmo para saber dos meus colegas. O que eles entendem por yoga? Algo que as pessoas vão lá, meditam. Relaxa. Pra deixar a pessoa zen. Respira. Entendi. Tá. Acho que sua, que cansa. Não. Tá. Ah, tá mesmo. Gente, como isso cansa. Achei que esse negócio fosse mais leve. E aí, colega, se o negócio já começou surpreendendo, o que veio depois foi só para reafirmar que eu realmente não tinha ideia do que era uma aula dessa. Se preferir deixar a mão aqui, ó, perto do pé, pode deixar. Relaxa o pescoço, mano. Eu tô vendo se tô fazendo certo. Tá fazendo certo sim, relaxa. A professora passou a aula toda assim, me incentivando. E olha só o que eu consegui fazer. Como é que volta? Agora deixa o pé cair lá atrás da cabeça. Pode deixar que eu tô te segurando, mano. Muito bem. Mas eu não vim aqui só para me contorcer toda, não. Eu vim conhecer a Vanessa. Ela dá aula no que começou a chamar de yoga para todos. O peso que ela tem atualmente não a impede, como se vê, de fazer nada.
Saúde hoje ela tem muito mais do que nessa foto da adolescência, quando tomava 2 vezes ao dia anfetamina para emagrecer. A gente, desde que nasce, a gente escuta que a gente tem que ser linda e que para ser linda você tem que ser magra. Eu comecei a fazer dieta com 12 anos de idade. Eu fui viciada em academia. Nunca tá bom, sabe? Você emagrece, ai não, mas olha só, tem esse pneuzinho aqui, vamos fazer uma lipo? Uma busca que quase interrompeu sua vivência. Eu tava dirigindo, eu tive uma síndrome do pânico, eu achei que ia morrer, foi uma coisa bem séria, assim. E aí eu fui parar no psiquiatra e o psiquiatra falou, olha, você quase morreu de verdade mesmo. Foi aí que eu falei, cara, pra que isso? Por que eu tô fazendo isso? Eu podia morrer. Ela então encarou seu corpo no espelho e começou a buscar saúde. Na época que era magra, tinha colesterol, gordura no fígado e quase uma pré-diabetes. Hoje não tem mais nada. Segundo ela, sua saúde é perfeita. E por essa experiência de vida, a Vanessa achou que deveria abrir um espaço para incluir as pessoas, para mostrar que o tamanho do seu corpo não é o que vai te limitar. Foi o que a Thaís entendeu aqui. A gente precisa muito de representação, de referência, para conseguir se olhar em outro lugar. Porque socialmente o corpo gordo ele é um corpo marginalizado, né? A Vanessa chegou há mais de 1 ano aqui com o corpo que continua até hoje. Porque o objetivo nunca foi emagrecer. As pessoas encararem muito o esporte, isso me incomoda bastante, sempre nesse viés do é alguma coisa para emagrecer. Ou para modificar o meu corpo de certa maneira. Tornear. E, na verdade, enquanto a gente encara isso, a gente não encarou ainda que o esporte é uma coisa para a vida toda. Não é tipo até você atingir determinado resultado. É para que você continue vivendo bem. As posturas aqui exigem equilíbrio, força. Mas esforço mesmo foi o de Mariana, para superar a cobrança do corpo perfeito e se sentir à vontade num gesto até simples para muita gente. Eu comecei a perceber que se eu tô com calor, eu posso ficar de top num parque público, tanto quanto uma pessoa no padrão pode ficar e não tem problema. Quando você aceita seu corpo de hoje, você descobre as possibilidades para ele no hoje e decide fazer o que dá alegria e prazer. Você para de enxergar o seu corpo como algo temporário, como algo a ser modificado. O seu corpo é o que ele é. E uma vez que você aceita isso, você consegue trabalhar as possibilidades dele no que ele é agora. E não em algo que será no futuro, entende? Muito legal, Bem na Fita de hoje. Queria agradecer muito a participação do Dr. Howie, Dr. Bruno. Obrigada pela participação também. Pela sua participação também, muito obrigada. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. Se você perdeu algo do programa de hoje, está tudo lá no Globoplay. E a gente se vê de novo amanhã. Se cuidem.